Vamos falar sobre os assuntos internacionais? Não tem jeito, né? Copa começa agora, quinta-feira, em um desses países. Os Estados Unidos são um dos países sede, além de México e Canadá. México, inclusive, que virou o lugar onde a seleção iraniana vai ficar durante toda a Copa. E é para lá que ela deve voltar assim que acaba o jogo. Toda a primeira fase do Irã é nos Estados Unidos e já teve mudança nessa história toda. Os iranianos devem chegar muito perto da hora do jogo e ir embora logo depois que os jogos acabam, voltar para o México e não circular nos Estados Unidos. A situação chegou a tal ponto que é essa que se coloca, inclusive de certa humilhação para os jogadores, né, que estão lá exclusivamente para jogar futebol, mas vão passar por isso também. Olha só, as Forças Armadas do Irã anunciaram o fim da recente onda de bombardeios contra Israel em resposta aos ataques israelenses contra a capital do Líbano, Beirute, de acordo com a mídia estatal persa. Para a gente discutir sobre a suspensão aí, os próximos passos do conflito, que já dura mais de 3 meses, a gente vai conversar com o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Rodrigo Medina. Medina, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Natália, bom dia a todos que nos assistem. Muito bom retornar a esta casa para discutir temas tão importantes do contemporâneo. Exatamente. Parece que a gente está falando das mesmas coisas há algum tempo, ô Medina, porque é esse termina a guerra, não termina. Na verdade, nunca chegou a terminar mesmo ou chegar perto, mas tá nessa de Estados Unidos com o Irã negociando, com Israel de certa forma, atrapalhando os planos do Donald Trump. E nos últimos tempos a gente vê que ele e o Bibi, o amigo dele, o Benjamin Netanyahu, não estão se entendendo mesmo. Por causa desses desentendimentos, a situação piorou bastante nas últimas horas, nos últimos dias. E aí, realmente, de ontem para hoje, teve mais um cessar-fogo ali, enquanto as negociações não acontecem. A gente deve acreditar que a guerra vai acabar ou não, ô Medina? E se for acabar, o que precisa acontecer? Realmente Trump romper com Benjamin Netanyahu? Bom, estamos, de fato, distantes de uma paz duradoura. Desde os primeiros esboços do cessar-fogo, do acordo que levou ao cessar-fogo lavrado em abril, dizíamos do seu caráter muitíssimo frágil, o que se reafirma desde meados da última semana, quando a Casa Branca voltou a engendrar esforços para o estabelecimento de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, tentando fazer cessar, então, os ataques israelenses ao Líbano. Israel violou o acordo e bombardeou Beirute, como fora dito aqui há pouco, o que levou a uma retaliação da parte iraniana que fez o conflito, mais uma vez, escalar no Oriente Médio. Israel contra-golpeou e atacou alvos militares em Teherã, Tabriz e Isfahan, no Irã, logo na manhã de segunda-feira, noite de domingo no Brasil, e depois de uma intensa troca de ataques que rompeu com o cessar-fogo mais veementemente, né, acordado em abril, o Irã anuncia a suspensão das suas operações contra Israel e parece-nos que Israel fará o mesmo, apesar de ficar cada vez mais claro que o gabinete de Benjamin Netanyahu não obedece necessariamente voz de comando da Casa Branca e que persegue uma agenda muito própria em relação ao regime dos ayatolás. Mas foi a primeira vez desde abril que Irã e Israel se atacaram mutuamente, enquanto sabemos, porque foi aqui extensamente noticiado, que durante todo esse período seguiu avante os ataques israelenses contra o Líbano, durante todo esse período praticamente. O que temos no cômputo dessas recentes, crescentes hostilidades foram disparos de mísseis balísticos iranianos interceptados em grande parte pelo sistema defensivo israelense e a destruição, segundo divulgado pela imprensa e pelo governo de Israel, de sistemas de defesa aérea iranianos. Muito rapidamente, isso já repercutiu nas bolsas internacionais. Tivemos mais uma vez o aumento dos preços
do petróleo e o deslocamento, ainda mais para a seara diplomática, de esforços no sentido de restabelecer o processo de paz, segundo a Casa Branca, estava já em fase de finalização. Não sabemos o quanto isso é verdadeiro, mas o gabinete de Benjamin Netanyahu, por suas escolhas nos últimos dias, vejam que há pelo menos 2 eventos que demarcam esse tom de desobediência em relação à voz de comando de Donald Trump, né? Coloca sob risco esse frágil processo de paz. Portanto, nós temos um frágil fim dessa ofensiva, porque está condicionado pelo Irã à extensão da trégua em relação ao Líbano, o que não nos parece que acontecerá. Isso já fora dito anteriormente e não cessaram as operações militares israelenses contra o Hezbollah no Líbano, mas Israel afirmou atender ao pedido dos Estados Unidos, ainda que não demonstre tacitamente que obedecerá necessariamente o que for desde a Casa Branca comandado. O gabinete de Donald Trump tem mantido contato direto com Benjamin Netanyahu, mas o cômputo final do que ocorreu nesses últimos dias, nessas últimas horas, é, notadamente, o comprometimento do processo de paz. À guisa de exemplo, a última declaração da Guarda Revolucionária Iraniana fala que 19 bases que os Estados Unidos mantêm no Oriente Médio voltaram a ser alvos legítimos e prioritários das ações militares do regime iraniano. Estamos falando, portanto, de uma condição bastante delicada para realidades como a dos Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita, Iraque e Egito, pelo menos. Portanto, há uma escalada de tensões que agora, transferida para a seara diplomática, torna muito mais difícil o alcance de uma paz duradoura. Exato. Professor, lê um trechinho de uma matéria aqui do Metrópolis.com, dando conta de um helicóptero do Exército dos Estados Unidos caindo perto justamente do Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os pilotos estão bem. É a Thaís Martins que traz os detalhes sobre uma das notícias mais interessantes, curiosas disso tudo, das últimas horas. É a informação da madrugada: um helicóptero do Exército dos Estados Unidos caiu perto do Estreito de Hormuz nessa segunda-feira. Ao ser questionado por repórteres, o presidente Donald Trump disse que os pilotos da aeronave estão bem e, segundo ele, o governo divulgará um relatório ainda nessa terça-feira sobre esse incidente. Então a gente deve ter mais detalhes ainda mais para frente. E aí ele disse o seguinte, né, que ninguém ficou ferido, isso tudo após assistir ao jogo das finais da NBA em Nova York, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque ele foi vaiado nesse jogo. A queda da aeronave foi noticiada pelo jornal The New York Times, que disse que 2 tripulantes precisaram ser resgatados. Ainda não há detalhes sobre o que provocou a queda, né? Se ele foi atingido ou não. E, claro, se foi atingido, já traz uma novidade para essa guerra. Mas, enfim, nessa segunda-feira, as Forças Armadas do Irã anunciaram o fim da onda recente, como o professor estava falando aqui para gente, dos bombardeios contra Israel, em retaliação aos ataques israelenses contra a capital do Líbano, Beirute, segundo a mídia estatal persa, estudo que a gente já trouxe mais cedo. E, professor, para passar para você de volta, tem essa aqui sobre o Trump vaiado por torcedores durante o jogo das finais da NBA, que é das maiores ofensas que um presidente pode receber. Afinal de contas, os Estados Unidos não são o país do futebol, né? Vai começar a Copa lá e, como a gente vem conversando com os nossos especialistas, repórteres lá nos Estados Unidos, o americano não está nem aí para a Copa do Mundo, assim como já foi da outra vez. Dessa vez é a mesma coisa. É o país do basquete, de outros esportes, mas também muito do basquete. E durante a execução do hino nacional, a câmera, né, que estava ali acompanhando o jogo, mostrou o Trump no telão da arena. E é bem possível ouvir essas diversas vaias aqui, um print do vídeo do presidente Donald Trump fazendo lá, batendo continência. E agora a gente vai acompanhar o vídeo que tem as vaias. Vamos lá.
É isso, um dos vídeos de quem estava ali acompanhando a final, uma das finais aí da NBA. Professor, por que que é importante fazer esse registro de um presidente vaiado? É claro, sempre tem manifestações em todos os países, muito provavelmente pode acontecer alguma coisa assim na abertura da Copa do Mundo agora quinta-feira, que também será nos Estados Unidos, mas mostra descontentamento sempre, né? A vaia nunca é legal. Sim. Perdoe-me a tosca associação, mas falávamos há pouco da queda de um helicóptero no Estreito de Hormuz, se foi ou não abatido. A alegoria que, para mim, é muito clara, que o que está em queda e vertiginosamente é a popularidade do presidente Donald Trump frente ao eleitorado mediano norte-americano, que será posto a teste agora em novembro com as middle elections, as eleições de meio de mandato, onde parte do poder legislativo, né, de que depende o poder executivo para aprovar suas agendas nas casas do Congresso, parte significativa do legislativo norte-americano será renovada. E esse teste de popularidade revela o malogro das estratégias da gestão Donald Trump na seara internacional. A linha de política externa norte-americana bastante endurecida, que pretendia, num tom bastante populista, se me permite esse tipo de caracterização, né? Elevar o ânimos, né, do eleitorado norte-americano para um patamar de grandeza que só existe no plano imaginário, né, das consciências que agora conduzem os destinos políticos do Estado norte-americano. Essa estratégia fracassou, né? Nós temos uma desaprovação bastante dura do eleitorado norte-americano, da população norte-americana a essa linha de ação. Isso já foi verificado em pesquisas de opinião acerca, por exemplo, da intervenção norte-americana na Venezuela, sobretudo em relação à guerra deflagrada contra o Irã, de forma muito mais contundente. A popularidade do presidente norte-americano caiu para menos de 30% em algumas pesquisas de opinião, em razão, sobretudo, do aumento dos preços dos combustíveis, que já se verificam de forma bastante grave na realidade norte-americana, e isso tem desdobramentos, né, para uma série de produtos da cesta básica do povo norte-americano. Portanto, isso tem impacto sobre a vida cotidiana. Se nós somarmos esse quadro de crise econômico-social que decorre diretamente do intervencionismo norte-americano no Oriente Médio, e toda a questão que envolve o Estreito de Hormuz, seu reiterado fechamento, abertura e permanecendo irresoluta essa questão, no que se dizia, se recordarmos das muitas vezes que aqui estivemos, Natália, que em poucas semanas, segundo a Casa Branca, isso estaria resolvido, de que o acordo já estaria em vias de ser assinado, não passava de narrativa. E o povo norte-americano tem percebido isso de forma bastante dura. E no bolso, né, isso repercutirá em termos de instabilidade política. Donald Trump já o tem percebido de forma cada vez mais severa, só que entrou numa guerra sem a plena consciência de que o mais difícil que deflagrá-la seria sair da guerra, como se encontra hoje a política externa norte-americana, tentando encontrar uma saída para a situação que o próprio governo dos Estados Unidos criou. Professor, eu queria te perguntar também sobre a Copa, e não exatamente sobre como o americano está ou não em relação a isso, mas como o governo americano, que está em guerra contra o Irã, vem fazendo ou reagindo a tudo que vai acontecer. Não só as seleções inimigas no campo da guerra, como Irã, né? Seleções que representam um país inimigo, não que a seleção seja inimiga, e outras nações que vão aos Estados Unidos também para jogar, que são muitas vezes proibidas de realmente entrar no país, mas não só quem vai jogar, os turistas, né? A Copa do Mundo é isso, o americano não se interessa por futebol, mas
muitos, milhões de brasileiros, de argentinos, de africanos de algumas partes da África vão para os Estados Unidos, enfim, gente do mundo todo vai seguir ali para um dos 3 países, principalmente Estados Unidos, para conseguir assistir aos jogos. A gente tem essa expectativa de como o ICE vai reagir a essa circulação toda de turistas nos Estados Unidos. E a gente sabe que, ultimamente, o ICE mata americanos, inclusive, em operações para tentar combater a imigração. E a gente, além desse deslocamento da seleção iraniana, sair dos Estados Unidos e ir para o México e não ser permitida a circulação dos iranianos jogadores pelos Estados Unidos, também a gente teve o registro, por exemplo, de um árbitro da Somália, que seria a primeira vez que a gente ia ter uma representação assim numa Copa do Mundo, e ele não vai poder entrar na Copa, pelo menos por enquanto. A gente tem vários registros muito ruins, falando aqui só de diplomacia já é muito ruim, mas sobre, claro, preconceito com outras nações e diversos outros problemas que surgem a partir desses bloqueios. É exatamente esse aqui, o árbitro que foi proibido de exercer a sua função, ele que está completamente preparado, se encaixa em todos os critérios da FIFA, mas não vai poder exercer a sua função nos Estados Unidos por causa de questões dos Estados Unidos com a Somália. Sim. Como sabemos, o futebol não é muito popular nos Estados Unidos. Tem uma condição na cultura desportiva norte-americana de segunda grandeza, frente à popularidade que tem o basquete e também o beisebol. E, sem a menor sombra de dúvidas, os serviços de inteligência norte-americanos estão em sinal de alerta diante da possibilidade, dado o grau de exposição midiática que a Copa do Mundo tem, para eventuais ações de organizações terroristas, sobretudo numa guerra que ainda está em curso, apesar do frágil cessar-fogo de que dizíamos há pouco, não é? O regime iraniano dos ayatollahs é célebre por fomentar organizações terroristas que proclamam uma identidade islâmica, não é? Sejam xiitas como o Hezbollah, sejam sunitas como o Hamas, não é descartada a possibilidade de ações de organizações aparentadas, ou essas mesmas, não é, ocorrerem em solo norte-americano, exatamente a propósito da Copa do Mundo. Por isso, o sinal de alerta aos serviços de inteligência certamente já tem demandado esforços preparatórios para esses eventos, e se nos recordarmos dos recentes atentados à própria vida do presidente Donald Trump e o quão precária foi a atuação desses corpos de inteligência, esse sinal de alerta se eleva ainda mais, dado o fluxo de turistas que teremos em importantes cidades norte-americanas e uma notável dificuldade que as forças norte-americanas têm de controlar eventuais quadros que possam engendrar atentados nessas mesmas cidades. Por isso, nós devemos esperar não poucas situações de, no mínimo, constrangimento a turistas, negativas de entrada no país, ou seja, isso é um desdobramento que o próprio espectro da guerra causa sobre realidades vinculadas partícipes desses processos. Não será diferente com a realidade norte-americana, ou sobretudo com os Estados Unidos, exatamente pelo que representa em termos de uma hegemonia em estado que eu considero terminal. Perfeito. Professor, fica comigo mais um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas durante o intervalo a gente vai conversar com o pessoal do YouTube sobre eleições no Peru. E não só sobre o Peru, mas aí